Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é um vídeo de lista. Eu amo fazer vídeos de listas e a ideia para esse vídeo veio lá do canal da Rê, que é o Palavras Radioativas. O link para o canal dela vai estar aqui embaixo. E ela listou alguns livros que ela gosta muito, mas que ela comenta pouco. E aí eu trouxe essa ideia. Aqui para o canal eu listei 6 livros que eu gostei muito quando eu li, mas que eu acabei não comentando muito aqui nos vídeos. Então, nessa lista eu vou resolver um pouco deste problema. Antes de ir para a lista, aquele aviso que vocês já sabem, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, tem vídeos novos por aqui toda semana. Deixe seu like, deixe seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou, você ajuda a espalhar a ideia do canal, então muito obrigada. Vamos então à lista. O primeiro livro que eu separei para comentar com vocês é o livro Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Foi o primeiro e até então único livro do Zafón que eu li. Ele tem aquela trilogia, né, que é bastante comentada, que é bastante elogiada, eu ainda não li. Eu li Marina em 2012, pois é, tem quase 10 anos que eu li esse livro. E na época, li, gostei muito, favoritei. Faz muito tempo que eu li, né, gente, pra lembrar, assim, com detalhes da história. Mas eu me lembro que é um infanto juvenil, que tem um toque, assim, de suspense, um toque de mistério. A história se passa em Barcelona, na década de 70, e a gente conhece o Oscar. Ele tem aí por volta de seus 15 anos, ele vive em um internato, e sempre que ele pode, ele gosta de dar um rolê pela cidade, ficar ali passeando, passando por ruas aleatórias. E é em um desses passeios que o Oscar conhece a Marina e o seu pai, que é o German, e aí eles acabam criando um vínculo, criando uma relação de amizade. E quando o Oscar conhece a Marina, ele passa a fazer essas caminhadas pela cidade junto com ela. E um dia eles acabam dando uma volta perto do cemitério, encontram uma mulher meio misteriosa, eles decidem seguir essa mulher e é a partir daí que a história se desenvolve. É isso que eu me lembro dessa história, é isso que eu posso contar para vocês. Quero um dia, quem sabe, reler esse livro, é um livro bem curtinho, ele é rápido de ler, então quem sabe um dia eu não tenha um reencontro com essa história, mas quando li, gostei muito, favoritei. O outro livro que está nessa lista é o livro Por Isso a Gente Acabou, do Daniel Handler, e Daniel Handler é o mesmo autor da série Desventuras em Série. E esse foi mais um livro que eu li em 2012, pois é, puxei aqui na memória. E eu lembro de ter me identificado tanto com a leitura desse livro na época que eu não tinha como não favoritar esse livro. Talvez hoje eu tivesse uma outra visão da história, não sei, é claro, né? Isso é algo até meio óbvio de falar, não sei. Cada livro vai nos atingir de uma forma dependendo de quando você lê aquele livro. Hoje, esse livro poderia me impactar de uma forma diferente, sim, mas quando li, foi assim, aquele livro, aquele encontro, sabe? Quando você pega um livro para ler e você sente, fala, cara, peguei esse livro quando eu deveria ter pegado esse livro, isso é muito bom. E isso aconteceu comigo com o Por Isso a Gente Acabou. Aquela sensação de li esse livro quando eu precisava ler. Quem narra essa história pra gente é a Min, que é uma adolescente, e ela viveu um relacionamento curto, mas muito intenso, pra ela pelo menos, com o Ed. Esse relacionamento chega ao fim, e aí ela decide listar os motivos que ela acredita que foram os motivos pelos quais eles não deram certo, o relacionamento deles acabou. E aí ela vai pegando alguns objetos que marcaram o relacionamento dos dois e vai descrevendo situações que eles viveram e contando os motivos que, segundo ela, levaram ao final do relacionamento. Os personagens desse livro são adolescentes, eles estão vivendo, se não o primeiro relacionamento, um dos seus primeiros relacionamentos. Então é importante ter isso em mente quando for ler este livro. São dramas da adolescência, são adolescentes contando ali as suas versões. Eu amo esse livro, esse é um livro que eu tenho um pouco de medo de reler, medo assim de que o meu carinho com a história diminua, sabe? Então eu acredito que esse é um livro que eu vou levar assim no coração para sempre, mas sem reler, porque foi muito mágico o meu encontro com esse livro e eu não quero correr o risco de estragar isso, talvez, não sei. O terceiro dessa lista é uma HQ, é a HQ Maus, do Art Spiegelman. Eu não sou uma grande leitora de quadrinhos, eu me interesso, já li alguns, e os que eu li
Eu gostei muito. No geral, eu tenho uma experiência bastante positiva com os quadrinhos, apesar de não ser uma grande conhecedora. Maus foi um dos primeiros quadrinhos que eu li e é sensacional. Nesse quadrinho, o autor, que é o Art Spiegelman, ele nos conta um pouco da história do seu próprio pai, que é o Vladek. E o Vladek era um judeu polonês que sobreviveu aos campos de concentração em Auschwitz. E é um quadrinho incrível, incrível. É forte, é triste, é difícil, não tinha como ser diferente, né? Olha a história que ele traz. Mas é incrível, gente, incrível, um quadrinho que todo mundo deveria ler. Quarto livro da lista é o livro Alta Fidelidade, do Nick Hornby. É inclusive o romance de estreia do Nick Hornby. Eu tenho outros 2 livros dele aqui para ler, que ainda não li, Uma Longa Queda e Juliet, Nua e Crua. Eu ainda não li outros livros do autor, mas eu quero, porque gostei bastante do Alta Fidelidade. Traz a história do Rob, um homem com seus 30 e poucos anos, e que está bastante amargurado porque acabou de sair de um relacionamento. Eu amo livros que trazem relacionamentos, apesar de muita gente fala, você não gosta muito de romance, né? Não é que eu não gosto de romance, eu gosto de romance, mas depende de como é retratado. E como vocês já viram, né? Eu gosto de livros sobre fim de romance, finais de relacionamento, porque eu gosto muito de história de drama. Qual é o seu tipo de livro, Amanda? Livro pra chorar, livro pra sofrer, da bagaceira, da desgraceira, esse é o meu tipo de livro. E o Rob, esse protagonista, ele gosta muito de fazer listas. E aí ele decide que ele vai listar os 5 piores relacionamentos que ele já viveu. Minto, ele decide que ele vai listar os 5 piores términos de relacionamentos. Eu acho que eu não tinha dito isso, né? Já tô louca. Então o Rob decide listar os 5 piores términos de relacionamentos. E aí a gente passa a conhecer melhor a vida desse protagonista, né? Quais foram os relacionamentos que ele viveu, o que aconteceu, por que não deu certo. E várias listas compõem essa história. Essa não é a única lista que o Rob faz. Ele é dono de uma loja de discos, então ele lista muitas músicas, assim, top 5 de músicas para isso, top 5 de bandas para não sei o que lá. Tem várias listas ao longo desse livro. E claro, essas listas, elas são inseridas na história de um jeito que faz sentido, elas não são jogadas ali de forma aleatória, elas ajudam a compor essa história. Eu curti muito essa leitura, eu vejo que muita gente não gosta desse livro porque não gosta do protagonista, que é o Rob. Mas eu gostei, não que eu aplauda todas as atitudes dele, não que eu concorde com tudo que ele faz, com tudo que ele pensa, claro que não. Não me lembro tão claramente assim da leitura, mas eu lembro que eu não foi um personagem que eu amei. Falei, nossa, que personagem foda, incrível. Assim, eu não espero isso de um livro, sabe? O que me faz gostar ou não de um livro não é eu 100% me identificar com personagens, não mesmo. Eu amo histórias que trazem personagens, inclusive, muito diferentes de mim, porque me dá a oportunidade de ver outros pontos de vista, ver pessoas diferentes, sabe? Pessoas reagindo a situações de uma forma que eu não reagiria. Para eu gostar de um livro, eu não preciso amar alucinadamente os personagens, sabe? Eu posso discordar deles, até mesmo não gostar deles. Para mim isso não é um problema, desde que eu sinta verdade, que eu sinta coerência naquele personagem, naquela história. Parece que eu tô falando, que eu tô votando no Big Brother, né? Eu tenho que sentir a minha verdade, a minha coerência. O quinto livro dessa lista é o livro Menino de Ouro, e esse é um dos melhores livros jovem adultos que eu já li. Esse livro ele aborda questões muito importantes, questões de gênero, questões de sexualidade, de uma forma que não é muito comum de ser abordada em livros. Assim, é um livro muito único mesmo, muito importante. Eu fico triste porque eu não vejo tantas pessoas falando desse livro, não vejo tantas pessoas comentando desse livro, mas é sensacional, sensacional, necessário. E eu acho que a sinopse desse livro, ela é muito reveladora, sabe? Ela traz algumas informações que é legal que você descubra lendo o livro, no decorrer da história. E olha que eu não sou uma pessoa que tem muito problema com spoiler, assim, não. Mas tem algumas coisas, alguns livros que é legal que você se surpreenda ali, né? E eu acho que é o caso do Menino de Ouro. Então, confia em mim, leia esse livro e não leia a sinopse. Claro, se você quiser ler, leia, mas é mais interessante a surpresa. O sexto livro da lista é um livro de não ficção e se chama Descasos. Ele foi escrito por uma advogada,
a Alexandra Zafir. Ela faleceu há pouco tempo, há alguns anos na verdade, e ela escreveu esse livro trazendo alguns casos. Ela atuou para algumas pessoas, ela divulgou para algumas pessoas pro bono, né? Quando você não cobra do seu cliente para defendê-lo em alguma causa. E ela era uma advogada que atuava bastante na área criminal. E é impressionante, assim, como muitas pessoas são largadas, esquecidas, jogadas à própria sorte. O nosso sistema penal, ele é muito seletivo. Isso só não enxerga quem não quer, né? Então, a Alexandra, ela fazia um trabalho, assim, muito interessante, atuando para pessoas que não tinham condições de pagar para um advogado, sabe? Todo mundo merece ter um acesso à justiça. Isso não é defender impunidade. Isso é defender que as pessoas tenham um julgamento correto, um julgamento que atenda às garantias, sabe, de cada um, que a pessoa tenha realmente ali um acesso à justiça, que ela entenda o que está acontecendo, que ela fique por dentro. É a vida da pessoa, muitas vezes é a liberdade daquela pessoa que está em voga, né? É um livro muito interessante para quem é da área do direito, pretende ingressar na área do direito, mas não só. É um livro para nos ajudar, assim, ajudar nosso entendimento, nosso crescimento como pessoa mesmo, como cidadão, sabe? E foi essa a minha listinha de 6 livros que eu amo, mas que eu não comento tanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações, das minhas recomendações. Se já leu um desses livros, me conta aqui nos comentários se vocês também gostam deles. Se não gostam, também me conta, eu quero saber a opinião de vocês. Vou tentar trazer mais uma lista como essa daqui a um tempo, porque tem mais livros que eu gosto muito e que eu não comento tanto aqui no canal. Então, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha para eu saber que você gostou desse vídeo, para você ajudar a espalhar a ideia do canal. E se inscreve, porque tem vídeos novos por aqui toda semana. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchauzinho. Até a próxima.